Dia, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês. E como esses dias foram 3 vídeos, né, de entrevista que eu coloquei no meu canal, né? Hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês, né, um pouco mais, né, descontraído, né? Onde eu vou falar um pouquinho de algumas coisas, né, que eu gosto de fazer, né, que eu faço no meu dia a dia, né? E também falar um pouquinho, né, sobre o ser cadeirante, né? Porque muitas vezes as pessoas veem nós cadeirantes com um olhar diferente. Claro que nós que somos cadeirantes, a gente sabe que a gente tem uma limitação, né? Mas a igualdade, eu acredito que seja para todos, né? Não é que as pessoas olhem para a gente, né, como se a gente tivesse culpa de estar em uma cadeira de roda ou por estar em uma cadeira de roda, né? E ser cadeirante não é opção de ninguém ser cadeirante. Ninguém optou por estar numa cadeira de roda. A cadeira de roda é uma necessidade que a gente tem para comover, sair de um lugar para o outro, né? Então, a cadeira de roda, ela é como se fosse as nossas pernas, né? A gente pode ir, pode vir, a gente pode fazer, aqueles que podem, né, tem os seus afazeres para fazer, não é? Que nem no meu caso, não é? Eu sou cadeirante, quem me conhece sabe que por muito tempo eu andei de muletas, mas chegou um momento, uma necessidade de eu usar a cadeira. E aí eu optei, né, para o melhor, que foi o que a médica disse, que o melhor naquele momento para mim seria a cadeira. E aí eu passei a usar a cadeira dentro de casa. Eu me comovo através da cadeira de roda, eu vou para os lugares, né? Eu posso cuidar de mim, né, melhor, posso arrumar minha cama, né, dobrar minha roupa, arrumar meu guarda-roupa, e até mesmo, né, varrer a casa, fazer um café, como vocês já viram, né, em alguns vídeos, né, um vídeo que eu postei, e outras coisas, né, como cuidar de mim, mesmo sem a necessidade de outra pessoa. E às vezes, né, nós cadeirantes, não no meu caso assim, porque eu tô um pouco tempo, né, que eu sou cadeirante, e também eu não tenho muito saído, assim, até por causa, né, da pandemia. Ó, gente, o Galo resolveu fazer parte, né, do vídeo, resolveram cantar agora, né? Então, por eu não sair muito, não ter saído, não tenho visto muito isso. Mas eu ouço casos, né, de pessoas cadeirantes que eu conheço, até mesmo que eu venho conhecendo através das redes sociais, o quanto, né, essas pessoas ouvem coisas, né, que não são perguntas para fazer a um cadeirante, né? Por exemplo, você está num lugar, né, aí a pessoa começa a te olhar, né, começa a te olhar, e você vê que aquela pessoa já quer te fazer uma pergunta, né? Aí a pessoa vai e pergunta, né, para o cadeirante: você não cansa de ficar sentado? Gente, essa pergunta se faz a um cadeirante. Se ela está cansada ou deixa de estar, vai fazer alguma diferença? Ela não vai poder sair da cadeira. Aí você fala: você não se cansa de ficar sentada nessa cadeira? Não é? Outra coisa que às vezes as pessoas, né, perguntam. Isso foi uma história, né,
que eu ouvi de uma cadeirante, né? Ela é casada, tem um marido e um filho. Aí, ela disse que quando ela estava grávida do filho dela, ela foi no mercado com o marido. E ao sair do mercado, aí uma pessoa olhou para ela, olhou para o marido, de cima e baixo, assim. E aí aquela pessoa olhou assim para ela e fez o sinal da cruz. Ela disse que sentiu tão mal naquele dia. Era como se fosse um absurdo que aquela pessoa estava vendo. Outras vezes, o que acontece com a pessoa que é cadeirante? Às vezes tem pessoas que é cadeirante porque às vezes sofreu um acidente, né? Teve problema na coluna e aí não pôde mais andar e passou a ser cadeirante. Mas se torna uma pessoa independente como qualquer uma outra. Ele continua fazendo os mesmos afazeres que ele fazia antes, né? Ele continua indo à academia, ele continua indo ao mercado, continua fazendo aquilo que ele pode fazer, né? Continua dirigindo, mas na sociedade que nós vivemos hoje, cadeirante, pessoas cadeirantes, é como se não tivesse que sair para lugar nenhum, tivesse que ficar ali parado, né, sem continuar a sua vida. É visto como coitados, né? Ah, coitadinho dele, coitado dela, coitado, né? Eu sempre coitado. Ah, coitado, né? Então, a nossa sociedade hoje, a vida dos cadeirantes, pessoas, eu estou falando dos cadeirantes, mas também tem as pessoas que têm a deficiência visual e tem outros tipos de deficiência que também as pessoas não respeitam, né? Se você vai a um lugar, todo lugar que você vai hoje tem o banheiro, né, adaptado para os cadeirantes. Mas muitas vezes pessoas deixam de usar o banheiro para usar o banheiro do cadeirante. Aí a pessoa tem que ficar lá esperando, né? A pessoa, sendo que a pessoa tem outra opção de outros banheiros, mas não vai usar justamente o do cadeirante. Tem as vagas, né? Nos estacionamentos, nos shoppings, nos lugares, tem a vaga, né? Para pessoas cadeirantes bem próximo do lugar, né? Após alguém vai lá, né? Muitas vezes e estaciona no lugar, fala é rapidinho, né? Mas esse rapidinho que vai hora, né? E o outro tem que vir de longe, né? Porque tem que estacionar em outro lugar. O preconceito, né? Isso não adianta falar sobre preconceito, né? Porque o preconceito hoje, né? Ele está em tudo, né? Mas muitas vezes, né? As pessoas deixam-se levar pelo preconceito por uma pessoa ser cadeirante. As pessoas acham que ela não tem mais, né? Vamos supor assim, para vocês entenderem, que eu quero dizer, um cargo. A pessoa tem um cargo, aí depois às vezes acontece que ela sofre um acidente, sofre alguma coisa, aí vai para a cadeira de roda. Aí ela sofre preconceito porque já não serve mais naquele cargo, porque é cadeirante, né? Como eu já disse no começo do vídeo, ser cadeirante é uma opção, né? Não é, gente, vamos parar com isso de tratar a gente cadeirante como se a gente fosse coitadinho, coitadinha. Não existe negócio de coitadinho, coitadinha, né? Às vezes tem pessoas que não têm uma deficiência física, como nós, cadeirantes, mas tem uma deficiência pior do que se ela tivesse uma física, porque tem a deficiência da alma, do espírito, né? Se acha perfeita fisicamente, mas espiritualmente existe uma deficiência muito grande, que é a deficiência
do preconceito, a deficiência de achar que é melhor do que todo mundo. Né? Então hoje, no mundo que nós vivemos, a gente tem que olhar mais para dentro de si e ver aonde está a nossa deficiência. Porque hoje, o evangelho de hoje fala sobre, né, aquela pessoa que era leprosa. Ela tinha uma lepra. E ela foi, e a pessoa que era leprosa naquela época, ele era afastado, né, das outras pessoas, como está acontecendo no nosso país com as pessoas que têm o Covid, né? Não é, né? Então aquela pessoa foi até Jesus. Ele queria ser curado, né? E ele disse, Jesus disse para aquela pessoa: o que queres que eu faça? E ele disse para Jesus: se queres, pode me curar. E Jesus disse: eu quero. E aquele leproso foi curado, né? E hoje, a lepra da nossa vida hoje é o preconceito, né? São pessoas preconceituosas, são pessoas que guardam rancor, né? Que quer passar por cima de tudo e de todos. Então, o preconceito hoje é uma lepra e que está aí no meio da nossa sociedade. Porque a gente não vê as qualidades das pessoas, a gente vê o defeito. A pessoa pode fazer tudo certo, tudo correto, mas no momento que ele fizer uma só coisinha errada, aí todo mundo dá fé, todo mundo dá palpito. Então, o preconceito hoje, né, são a pior lepra que possa existir. Então, o que nós cadeirantes queremos, não só os cadeirantes, mas todas as pessoas que têm uma deficiência, o que nós queremos é respeito, é igualdade, né? Não precisa nos tratar como coitadinho, porque ninguém é coitadinho, né? Ou você tenha compaixão, ou você não tenha nada. Porque quando você tem compaixão, você dá a mão, você ajuda. Mas quando você diz coitadinha, coitadinho, você não faz nada para ajudar. Tá? Então, hoje, através desse vídeo, eu queria falar sobre isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês que me segue no meu canal. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, protege, guie e restaure a vida de vocês, da família de vocês, né? E lute pelos seus objetivos. E queria dizer às pessoas com deficiência que assistem esse vídeo que não desista do seu sonho, não desista nunca. E sempre colocando Deus em primeiro lugar, né? Jesus no comando, e tudo vai dar certo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que me siga no meu canal. Que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês. E um bom dia